Graças a Deus. Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Vou tentar me mexer pouco, fazer menos barulho. Deixa eu desencostar então. Assim. Marcos capítulo 16, versículo 17 até o 18. Quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou serão curados. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor ministre o nosso coração, Pai, hoje. Espírito Santo de Deus, faz aqui habitação, Pai. E eu te peço, Jesus, Espírito Santo, que a tua presença enche esse lugar. Você pode chamar o Espírito Santo com seus olhos fechados nesse momento? Chame o Espírito Santo para esse lugar. Nós queremos ver os teus sinais, Jesus. Nós queremos ver o Senhor se manifestar no nosso meio, Pai. O Senhor é bem-vindo nesse lugar, Jesus. A tua presença é bem-vinda aqui no nosso meio. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto extremamente importante para mim. Em todas as minhas Bíblias estão marcadas como ministério. E eu acho ele algo poderoso, porque é algo que o Senhor tem falado comigo há anos, desde que eu me entendo como alguém que foi chamado por Deus. E aquilo que eu precisava viver está nesses versículos. Então, quando eu vejo esse texto, eu percebo que a ordem de Jesus é para que a gente fale a respeito do Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Mas o que eu percebo é que não é que a gente tenha medo de pregar o Evangelho. O que eu percebo é que nos falta algo chamado autoridade para pregar o Evangelho. Sabe por que muitas vezes a gente tem medo de pregar o Evangelho? Porque quando a gente for pregar, alguma pessoa pode dizer: você está desabilitado a pregar o Evangelho do qual você está falando. Quem já sentiu esse medo de pregar o Evangelho e a pessoa dizer: cara, mas você pregar o Evangelho? É sério mesmo? Depois daquilo que você está fazendo? Hoje eu estava no posto de gasolina. A camiseta que eu estou embaixo é a camiseta da igreja, Ação do Espírito. E antes de eu pagar a conta da gasolina, eu comecei a ficar um pouco estressado, porque estava demorando demais. E aí a moça me olhou para minha camiseta, olhou para mim. Eu falei: está demorando um pouco, né? Aquela coisa já começou a diminuir. Aquela tensão já começou a diminuir um pouquinho. E eu comecei a pensar: meu Deus, que mau testemunho eu estou dando com uma camiseta. E ficando nervoso e estressado porque a mulher está demorando para pagar. Às vezes o que nos falta não é coragem de pregar o Evangelho, nos falta autoridade para pregar. E nós temos medo de não ter autoridade quando a gente vai falar a respeito das coisas de Jesus. A gente tem medo de orar por pessoas para que elas sejam curadas,
ou para expulsar demônios, nós temos medos de buscar dons espirituais, porque e se eu não conseguir? Porque agora eu vou ter que entrar em submissão ao Senhor, e eu vou ter que estar totalmente rendido a Ele para que eu consiga conquistar uma autoridade que eu não tinha até agora. Então a autoridade, ela se conquista com intimidade e relacionamento. A autoridade que nós buscamos para pregar o Evangelho, a autoridade pela qual Jesus está falando aqui nesse texto, ele está dizendo, olha, sem isso, sem esses sinais que estão seguindo a igreja, nós na verdade não somos igreja. Então, a igreja, para ser igreja, ela não é só um ajuntamento de pessoas. Ela não é só pessoas num culto de domingo estar aqui reunidos para ouvir uma mensagem ou para cantar uma música. A igreja, na verdade, ela é muito mais do que isso. A igreja é um encontro de pessoas onde os sinais estão seguindo essas pessoas. E se os sinais não estão seguindo aqueles que estão aqui dentro, possivelmente nós não somos uma igreja como a de Cristo que Ele estabeleceu. Porque a igreja de Cristo tem sinais. Elas falam em outras línguas. Elas pegam em coisas mortíferas e não morrem. E caso contrário, se isso realmente não acontecer, a gente acaba se tornando um clube social, e não é o biscoito. É um clube onde a gente se encontra e que às vezes a gente nem se dá bem com as pessoas que a gente está se encontrando aqui. E isso é trágico para nós como igreja. A gente se tornar só um lugar onde a gente achou talvez uma comunidade legal, aonde eu me encaixei de alguma forma, aonde eu acho legal encontrar o Jonathan, a Thalita, e olha que legal, eles são meus amigos. E a gente se reúne nesse lugar para fazer qualquer coisa, mas sem manifestação de poder nenhum. É trágico saber que a gente pode viver uma igreja assim. É triste saber que a gente pode viver uma igreja onde a gente pode se encontrar em todos os lugares e não sai virtude nenhuma de nós. É trágico saber que a gente pode se encontrar, porque a igreja não é só domingo, mas a gente pode se encontrar em outros lugares, e a gente se encontrando nesses lugares não sai poder e nem virtude das nossas conversas. É trágico saber que a gente está andando todos os dias, e todos os dias a gente encontra alguém com um problema, ou você está com um problema e nunca sai desse problema, porque você não vive com os sinais de Cristo em você. É trágico pensar que essa igreja é verdadeira. Nós nos acostumamos a viver sem os sinais, e podemos produzir um culto e uma vida cristã sem o poder de Deus. Você entende quão sério isso é? Nós nos acostumamos a viver sem os sinais e podemos produzir um culto que aos nossos olhos parece muito bom, mas aos olhos de Cristo ainda não é um culto. Nós podemos produzir um falso culto ao Senhor. Isso é trágico. Isso está distante daquilo que o Senhor estabeleceu como igreja para nós. E sabe, essa seria talvez a pior opção para a gente. Achar que a gente está vindo numa igreja e aonde não está sendo produzido nenhum tipo de salvação, aonde não está sendo produzido dons espirituais, aonde os dons do Espírito não estão fluindo no nosso meio. É perigoso demais, porque dentro desse contexto inteiro, nós estamos nos enganando, achando que estamos crescendo como igreja, mas na verdade a gente não está crescendo. E a gente se mantém desse jeito, e é como se você pensasse, eu estou indo no culto todo domingo. E às vezes eu até sinto um arrepio, mas eu quero te dizer, se não está produzindo vida em nós, se não está produzindo dons espirituais, se não está fluindo o mover de Deus, nós estamos realmente enganados de que nós estamos vivendo em igreja, e isso é perigoso, porque isso nos leva para um lugar de conforto.
Porque todo aquele que acha que está encontrado, mas não está encontrado, ele fica confortável dizendo: eu já fui encontrado, e está tudo bem. Você fica estável, e ninguém mexe com você. Já se sentiram assim? Achando que por estar ou fazer alguma coisa, você se encontra num lugar confortável, mas os sinais não operam mais nas nossas vidas ou no meio da igreja. Isso é assustador, porque a igreja de Cristo sempre teve sinais. E sabe aquele conto, não sei se vocês já ouviram falar, que quando você coloca um sapo dentro de uma água quente, o que ele faz? Ele pula. Mas se você coloca um sapo dentro de uma água fria e começa a ferver, ele morre. Sabia? Porque quando você coloca ele dentro de uma água fria, ele está confortável. Você liga o fogo e ele começa a cozinhar sem ele perceber. Então, cuidado com a água fria que você está. Cuidado com a maneira como você se acostumou com o Evangelho de Cristo. Cuidado com a maneira como a gente está vivendo o Evangelho de Cristo, porque se for sem poder, é você entrando dentro de uma água fria e colocaram para esquentar e você está tranquilo. Eu estou sendo salvo. Não, você está morrendo por dentro. Você vai ser cozinhado, você vai ser comido. Vamos lá, acho que eu não tenho uma palavra tão fácil hoje. A gente precisa dar continuidade na igreja que Jesus estabeleceu. Eu não posso criar outra igreja. Uma igreja sem o poder de Deus, sem a autoridade de Jesus e sem a centralidade dele. A questão é que a gente aceitou demais as coisas do mundo e reclamamos por que a gente não está avançando como igreja. A gente aceita as propostas do mundo, mas a gente está toda hora reclamando: por que eu não estou avançando na minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo? Mas sabe, a gente vai aceitando as demandas e as propostas do mundo como se isso fosse normal para nós. E na verdade a igreja, a proposta dela é outra. A proposta da igreja é aquela que a gente acabou de ler de Marcos 16. São esses sinais, são esses poderes que nós precisamos ter, são essas coisas que nós precisamos operar. Talvez, se você vivendo uma coisa, uma demanda do mundo e uma cultura do mundo, você consegue estar muito mais acostumado do que se a gente ver um cego voltar a enxergar aqui. Talvez você se choque muito mais se entrar uma pessoa morta aqui e ela sobreviver, depois ressuscitar. A gente fica muito mais chocado com a realidade do céu e do que é a igreja do que a realidade do mundo. A gente não se choca mais quando os casais estão se separando. A gente não se choca mais quando o sexo está acontecendo dentro da igreja de forma natural. A gente não se assusta mais com um monte de pecado que não tem nada a ver com a igreja, mas quando o poder de Deus precisa operar no nosso meio, nós nos assustamos dizendo: meu Deus, essas coisas ainda acontecem. É essa igreja que nós precisamos acreditar. A gente se espanta com as coisas que a gente não deveria se espantar, e a gente está acostumado, igual um sapo dentro de uma água fria, com as coisas do mundo. O poder de Deus é assustador para nós, mas o pecado do mundo, ele está sendo normal para nós. A cultura do céu está tendo um problema para ser preservada no nosso meio. A cultura da igreja tem um início e ela precisa ser preservada. Existe uma cultura que foi estabelecida como igreja por Jesus e ela precisa ser preservada. Sabe, um dos sinais daqueles que creem não é só aqueles sinais que está escrito ali em Marcos 16. Talvez um dos sinais mais importantes que a gente não percebe é a perseverança do cristão até o fim. A perseverança de alguém que não desiste, que é constante até que o Senhor venha. A perseverança de alguém que não muda a sua cultura do céu depois que foi estabelecida. A cultura do céu é essa e eu continuo a preservar a cultura do céu na minha vida até o fim.
E esse é um dos sinais, que não está descrito em Marcos 16, mas é um dos sinais que a gente precisa aprender. Até o fim, nós vamos preservar a cultura do céu. A gente precisa preservar e ser um sinal, uma testemunha viva de que nós estamos seguindo o Senhor. A gente tem que ter aquela cultura de dizer: eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei aonde o Senhor tem me colocado, e eu sei para onde Ele vai me levar. Essa cultura onde a gente precisa falar, essa cultura que a gente precisa estabelecer, de as pessoas olharem para nós e verem assim: cara, lá vai aquele cara estranho, mas aonde aquele cara está, o poder de Deus, coisas estranhas acontecem na vida daquela pessoa. A gente tem que voltar a ser chamado de estranho de novo. Se você não é chamado de estranho pelo mundo, provavelmente você é muito parecido com o mundo. Se a sua cultura é muito semelhante aos daqueles que estão ao seu redor, provavelmente você não entrou na cultura do céu. Provavelmente a cultura da igreja não está enraizada em você, mas eu sonho que a gente seja chamado de estranho. Ei, lá vai o Davi, aquele estranho, que o poder de Deus segue ele. Lá vai o Jonathan, aquele estranho, aonde o poder de Deus está junto com ele. Que as pessoas possam se lembrar de você e dizer: cara, eu preciso de alguém que tem o poder de Deus, eu preciso de alguém que vive diferente do que eu vivo, eu preciso encontrar tal pessoa para conversar com ela, porque há algo na vida dela que eu quero para minha. E até então era horrível, mas agora eu preciso. Sabe quando eu mandei uma devocional esses dias no grupo da igreja, falando a respeito de Moisés ter saído do Egito e ter ido até a terra prometida. Eu sei que alguns leram, se você não leu, leia lá depois, é basicamente isso que eu acabei de falar. E sabe de uma coisa? Na trajetória entre Moisés sair do Egito e ir até a terra prometida, ele carrega uma multidão de aproximadamente 2 milhões de homens, fora crianças e mulheres. Uma multidão de pessoas. Basicamente Curitiba inteira. Caminhando pelo Egito, depois pelo deserto, até encontrar Canaã. Mas sabe, no meio do caminho, aquelas 2 milhões de pessoas que eram escravas no Egito, que comiam de resto de comida, que eram escravizadas no trabalho, eram açoitadas, eram presas, eram maltratadas. No meio desse caminho, aquelas pessoas começaram a dizer: ei, Moisés, talvez não seria bom se a gente tivesse voltado para o Egito, lá era muito melhor. Sabe o que essas pessoas estavam comendo, bebendo naquele lugar, sendo escravizadas? Elas tinham algo ruim, e elas estavam dizendo: olha, talvez é melhor a gente voltar para lá. Você sabe qual foi a única pessoa que não reclamou no meio desse caminho? Foi Moisés. Moisés não pede para voltar para aquele lugar. E sabe qual era a posição de Moisés no Egito? Ele estava dentro do palácio. Ele comia bem, ele se vestia bem, ele não era açoitado, ele não era maltratado, ele não tinha um trabalho escravo, mas ele não tinha desejo de voltar mais para o Egito. Isso é alguém que entendeu da onde Deus te tirou e da onde Deus está te colocando e Deus está te conduzindo. Isso é a cultura do céu muito bem estabelecida. Não é trocar algo que é bom, porque aquilo que nós vivemos com o Senhor é muito melhor. Agora, quando a pessoa não tem a cultura do céu, não entende a cultura da igreja de viver essas coisas, até a escravidão, até aquilo que era ruim, até aquilo que era podre, aquilo que você apanhava, você era escravizado, você tem desejo de voltar para aquele lugar. Essa é a igreja. Então o nosso testemunho deve ser esse: nunca mais ter vontade de voltar e contar isso para a nossa família, que é onde as coisas vão começar a acontecer. A gente precisa começar a contar essas coisas para a nossa família, da onde foi que o Senhor nos tirou. Sabe por que muitas vezes a nossa igreja tem sido fraca? Não especificamente só essa, mas também essa. Porque a gente tem famílias enfraquecidas dentro de casa.
Você tem sinais que possa mostrar na mesa para os seus filhos? Você tem sinais que possa mostrar na mesa para sua esposa e para o seu esposo? Você tem sinais do céu acontecendo dentro da sua casa que você possa apresentar para eles? Sabe, eu ia deixar essa parte para o final, mas eu vou falar. Logo, um pouco depois que o Caio saiu do hospital, depois de todo aquele milagre que aconteceu, faz uns 2 meses mais ou menos, nós decidimos em casa fazer uma semana de cultos, só nós 4, aonde a gente compartilharia milagres da nossa vida. Todo mundo compartilharia. A gente faria um louvor, depois eu compartilhava um milagre de Deus na minha vida, durante a minha história. A Gil ia compartilhar um milagre, o Benjamin ia compartilhar um milagre, o Caio ia compartilhar um milagre que Deus fez na vida dele. Durante uma semana inteira, nós fizemos uma semana de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. É disso que eu estou falando. Você consegue sentar na mesa com a sua família e compartilhar os sinais que Deus está fazendo dentro da sua casa? Porque a gente está com uma grande expectativa de que o avivamento aconteça aqui e que os sinais se manifestem. Mas nós temos uma igreja enfraquecida porque as nossas famílias estão enfraquecidas e a gente não vive o evangelho com os sinais dentro de casa. E no domingo fica complicado. E o domingo fica até difícil de vir no culto do domingo. Porque a gente está tão desacostumado com o poder da igreja todos os dias, que vir à igreja se torna um custo ao invés de ser um lugar de descanso. Tá tudo bem aí? Nós podemos continuar? Os nossos sinais precisam ser vistos pela nossa família, e esse núcleo, ali é o núcleo que vai formar a igreja fortalecida. Se eu tenho uma boa base nuclear, onde o Espírito Santo tem voz dentro da minha casa, possivelmente haverá uma manifestação do Espírito enquanto nós estivermos aqui, colocados dentro da igreja. Haverá uma grande manifestação do poder de Deus enquanto eu, a Gil e os meus 2 filhos estiverem aqui dentro, porque nós vamos refletir no meio da comunidade aquilo que nós vivemos durante a semana. São essas coisas. Então nós não podemos dar espaço para que a cultura do mundo se instale dentro das nossas casas. A gente consegue falar de tudo quando a gente está sentado na mesa, e se sentamos na mesa para estar com a nossa família. A gente consegue falar de tudo, de futebol, de dinheiro, de emprego, de todas as coisas, mas a gente não consegue falar do que Deus está fazendo dentro da nossa casa. A gente consegue falar das nossas preocupações, dos nossos medos, dos nossos traumas, da nossa falta de dinheiro, do que a gente quer fazer para o nosso futuro, mas nós não conseguimos falar e expor a respeito do Evangelho de Cristo e os sinais seguindo aquilo que a gente está vivendo. É a gente orar pelos nossos filhos, orar pela nossa esposa e ver o milagre de Deus acontecendo. Será que a gente está só deixando de falar porque a gente não tem o que falar? Ou porque a gente não está vivendo essas coisas? Por que a gente deixou de falar sobre os sinais? Por que a gente está deixando de falar sobre essas coisas dentro da igreja? Sabe, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 até o 9. Ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso será um sinal para você. A perseverança de continuar em Cristo é um sinal para todo mundo dentro da sua casa, é um sinal para a igreja de Cristo, dizendo: nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós vamos continuar com Cristo. E não adianta a gente
mostrar os sinais lá fora, nossa bondade lá fora. O nosso desejo de orar por alguém, se manifestar o Espírito Santo de Deus, se dentro da nossa casa a gente não consegue mostrar os sinais. Algum tempo atrás eu liderava um rapaz na igreja, e ele falou assim: Tiago, eu quero ministrar fora. Eu falei: cara, ministrar fora é muito fácil. Você faz o que você quiser da tua vida, ninguém conhece a tua história, e você vai lá, ministra e pronto, e acabou. O que rolar, rolou. Se Deus descer naquele lugar, você vai ser legal. Mas sabe, eu quero ver você ministrar onde as pessoas te conhecem. Conhece teu coração. Eu quero saber se você consegue ministrar onde o seu caráter é exposto. Aonde você precisa segurar aqui, em volta os sinais. E dizer: esses sinais da perseverança estão comigo. Eu continuo com Cristo. É nesse lugar que a gente precisa entender: os sinais me seguem. Nossa casa precisa ver que o Senhor vem primeiro. E as atitudes que nós demonstramos, elas importam. A nossa casa precisa saber que o Senhor vem primeiro. Sabe, você não pode só ser salvo. Não foi para isso que tudo aconteceu. Aquilo tudo que Jesus fez não foi só para você ser salvo. Foi para que você tivesse autoridade como igreja, como parte do corpo de Cristo. Existem 2 níveis. Onde você pode viver. Um nível é só você ser salvo. E outro nível é você ter autoridade e ser cheio do Espírito Santo. Porque é muito simples você ser salvo. Concordam comigo que é simples ser salvo? Ser salvo é aquele que crê, será salvo. Você crê em Jesus? Provavelmente esse é o primeiro estágio. Você acabou de entrar dentro da porta e dizer: eu sou salvo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, é necessário que você se relacione com Ele. É necessário que você tenha autoridade de Cristo. É necessário que os sinais te sigam. Mas para os sinais seguirem você, você tem que entender que não é por causa de você. Porque o texto de Marcos 16 que a gente acabou de ler, ele é muito claro: em meu nome, não no seu, não no meu. Não tem nada a ver comigo. É no nome de Jesus. E se não for no nome dele, não adianta. E tem muita gente que está dizendo que está fazendo em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não está. Tem muita gente fazendo algo, mas não é de Deus. Tem um monte de gente fazendo algo em seu nome, no seu próprio nome, e não é de Deus. E tem muita gente que poderia estar andando com Jesus, mas não está fazendo nada. É necessário que os filhos se manifestem nesses dias. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos da manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos da manifestação dos filhos de Deus. A gente corre risco quando nós estamos fazendo algo em nosso nome. Você precisa ter temor. Você precisa entender que quando você está fazendo algo que está em seu nome, nós precisamos ter o temor de pensar: cara, eu não deveria estar fazendo isso. Eu estou fazendo no meu nome, não estou fazendo no nome dele. O que nós precisamos não é construir algo. Entenda uma coisa: nós não precisamos construir mais nada. A gente não precisa criar mais nada. Nós só precisamos continuar aquilo que Jesus já fez. Toda vez que a gente inventar uma moda de vamos fazer a igreja, vamos fazer desse jeito, deixa eu te dizer, eu não estou tentando fazer igreja nenhuma. Eu estou só tentando dar continuidade naquilo que Jesus já fez. Eu estou tentando insistir em pregar o evangelho de Cristo, que é simples, e dizer: se a igreja foi estabelecida tendo os sinais acompanhando, é nisso que nós vamos focar. Os sinais têm que acompanhar essa igreja. Os demônios, ao tentarem entrar dentro daquela porta, eles vão ter que sair.
Os doentes vão ter que ser curados. As pessoas que estavam cegas espiritualmente vão ter que ver. Aqueles que estão mortos espiritualmente ou fisicamente vão ter que ressuscitar. Porque se a gente não está fazendo isso, nós não estamos vivendo a igreja de Cristo. Nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não é igreja. Os sinais precisam acompanhar aquilo que a gente está fazendo. A mensagem de Jesus continua a mesma. A mensagem de Jesus, ela não ficou ultrapassada, ela não mudou. Ela é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma marca, é um sinal que precisa acontecer. Se tem gente entrando dentro daquela porta e está se arrependendo, nós estamos então pregando o evangelho de Cristo. Se tem pessoas entrando dentro daquela porta e estão sendo curadas, nós estamos pregando o evangelho de Cristo. A gente tem que parar de se acostumar, de viver com pouca coisa. Sabe aquela música? Eu não quero me acostumar. A gente está cantando igual o sapo dentro da panela. Nós estamos cantando igual o sapo dentro da panela. Eu não quero me acostumar, mas eu estou aqui dentro. Ó Deus, eu preciso de Ti, mas eu estou aqui, cozinhando dentro da panela. Quando Jesus cura o paralítico, Ele fala o quê? Ele não pede para o paralítico andar. Ele diz: os seus pecados são perdoados. Ele estava falando sobre arrependimento. E aí o texto seguinte vai dizer: para que vocês entendam quem está falando e com que autoridade eu estou dizendo, levanta e anda. Esses são os sinais de Marcos 16. Jesus prega o arrependimento, mas ele diz: para que vocês acreditem, eu te falo, levanta e anda. Vocês precisam de uma prova para entender que eu tenho autoridade para perdoar alguém? Então levanta e anda, aleijado. Vai viver tua vida. Vai viver perdoado agora. A história não mudou. Atos capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha os discípulos de Jesus fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus estava fazendo, pregando e anunciando as boas novas e dizendo: os sinais acompanhavam o que eles estavam fazendo. A partir de um pequeno núcleo, indo para fora mostrando os sinais. A partir da sua casa, aonde os sinais acontecem, você pode vir para dentro da igreja e dizer: isso é uma igreja porque eu estou vivendo os sinais dentro da minha casa. Isso aqui é uma igreja porque eu estou vivendo um núcleo de sinais dentro da minha casa. Isso daqui é uma igreja porque nós estamos nos juntando, cheio de sinais do céu. A gente não pode esquecer da realidade da igreja, a gente não pode se esquecer dos fundamentos. Jesus andou durante 3 anos e meio com seus discípulos, ensinando como ele queria que fosse pregada a mensagem, como ele queria que fosse estabelecido a igreja. E a gente está criando um monte de novas mensagens e achando que a gente precisa pregar cada domingo uma coisa diferente. Deixa eu te lembrar, provavelmente Jesus não pregou mensagens diferentes durante 3 anos e meio. E ninguém estava enjoado de ouvir, sabe por quê? Porque toda vez que Jesus falava, saía dele autoridade e poder. Por onde Jesus passava, havia autoridade e poder. Você entende que essa mensagem eu estou me colocando como maior responsável dentro dessa igreja, como pastor dessa igreja? Porque se vocês não entenderem que está acontecendo sinais e prodígios, maravilhas, aquilo que o Senhor quer se manifestar, eu estou me colocando dentro desse lugar para vocês olharem para mim e dizer: mas Tiago, pastor, não está saindo sinal e maravilha da tua vida.
Eu quero te convidar, então vai para minha casa. Vem na minha mesa. Senta comigo. Se é isso que você está sentindo falta de ver na minha vida, senta comigo dentro da minha casa. Esteja comigo durante uma semana inteira. Tem coragem? Eu estou te dizendo, você pode vir. Você vai ter que ter coragem de lidar comigo com os meus erros, com as minhas dificuldades. Mas os sinais, eu posso te garantir, acontecem dentro da minha casa. Quando nós cuidamos do fundamento, as outras coisas começam a permanecer e podem permanecer de pé. Sabe por que a gente está com dificuldade de permanecer de pé? Porque os fundamentos não estão bem alicerçados. O fundamento é a base para que você consiga construir algo maior do que você está construindo. Se você não tiver fundamento em Cristo, possivelmente o pecado vai te consumir, você vai cair em coisas tão banais. E aquilo que você estava construindo, o pecado está destruindo. Porque o fundamento, o alicerce, aquela base que precisava ser bem sustentada, você não está tendo. Os fundamentos, eles te dão base para que você possa ir mais alto e ser maior do que aquilo que você consegue ser. Porque em Cristo você consegue, se Ele for o seu fundamento. Então, Jesus não te deu autoridade porque Ele achou legal. Olha que legal, vou dar autoridade na mão do Tiago ou vou dar autoridade na mão de outra pessoa. Ele não colocou para que os sinais te seguissem simplesmente para que você se achasse superior ao outro. Eu sou superior a Thalita, porque a Thalita não segue com os sinais. Olha como eu opero milagres. Olha que quando eu oro as coisas acontecem. Jesus não colocou os sinais para isso. Jesus colocou o sinal em você para que você fosse o maior servo de todo mundo. Jesus colocou os sinais dentro de você para que você servisse a igreja dele. E aquele que não está conseguindo continuar com os sinais de Cristo, aqueles que não estão conseguindo crescer nos sinais, não estão conseguindo manifestar os sinais, aquele que está vai conseguir manifestar na sua vida. É para você servir, não é para você se achar maior do que o outro. Mas veja bem, como eu sou melhor, porque viver o mistério da igreja é impossível. É impossível ser cristão sem o poder do Espírito Santo. É impossível você permanecer vivo se não for através do poder do Espírito. É impossível você viver igreja, é impossível você ser a igreja, é impossível você viver milagre, é impossível você viver poder, é impossível você expulsar demônios, é impossível você falar em outras línguas, é impossível ao homem se não for através do poder do Espírito Santo, é impossível. Por isso que é tão difícil, porque você vai ter que depender do Espírito. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é depender do outro. E a gente tem que aprender a depender do Espírito Santo. Mas eu não consigo vencer as minhas batalhas. É porque você está lutando do teu jeito. Mas o Senhor consegue fazer as coisas que são impossíveis se tornarem possíveis através do Espírito de Deus. O que você está vendo hoje como impossível para você pode ser exatamente o que Deus está querendo que você aprenda a viver com o impossível e com o sobrenatural de Deus. Vocês estão vivendo com algo que hoje você pensa que é impossível para você? Então se coloca diante de Deus e fala: Deus, isso é impossível aos meus olhos. Você precisa então viver com o sobrenatural de Deus e com o poder de Deus. E essa é a única maneira de você conseguir viver essas coisas. Se Deus está colocando isso para você, é porque você precisa aprender a viver no poder dele. Sermos provados e aprovados.
Então a gente precisa voltar a buscar as coisas sobrenaturais de Deus. Nós precisamos voltar. Olha que coisa que parece ser meio incoerente falar dentro da igreja. Nós precisamos voltar a acreditar nas coisas sobrenaturais. Parece que é incoerente dizer dentro da igreja que a gente tem que voltar a acreditar nas coisas sobrenaturais, no poder de Deus. O texto de 1 Coríntios 1:18 que diz: a mensagem da cruz parece ser loucura para aqueles que estão no mundo, mas para nós que estamos em Cristo é poder de Deus. Mas a gente está tendo que pregar de novo essa mensagem, dizer para a igreja: igreja, creia de novo que Jesus é poderoso, creia de novo que os sinais acompanharão aqueles que creem, creia de novo para a gente viver isso. A gente não está pregando para o mundo, a gente está pregando para a igreja de novo. E está tudo bem, vamos pregar até o fim. Mas o texto é esse: é poder de Deus, é poder de Deus. A gente precisa de novo ler 1 Coríntios 12, versículo 1, que diz a respeito dos dons da igreja: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ei, igreja, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam mais ignorantes, eu quero que vocês busquem os dons. Eu quero que vocês vivam no meio da igreja com os dons. Não é à toa que o texto que a gente usa como base dessa igreja de Efésios 5:18 é: não se embriaguem com o vinho que a contenda, mas encham-se do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais no nosso meio. Isso precisa ser normal no nosso meio. A gente não pode mais se espantar quando alguém profetizar algo de Deus. A gente não pode mais se espantar quando alguém cair na presença de Deus. A gente não pode mais se espantar quando alguém é batizado com o Espírito. A gente não pode mais se escandalizar quando alguém está entregando sua vida para Jesus. A gente está tratando as coisas que são sobrenaturais como extraordinárias. Mas eu não sou dessa terra. Eu sou estranhamente estranho para esse mundo. A gente precisa usar as armas de 1 Coríntios 12. Elas têm que ser armas para nós. Se Paulo disse que falar em línguas é bom para a minha edificação própria, usarei falar em línguas. Sabe, nas minhas maiores dificuldades, quando eu estou nas minhas maiores crises, sabe o que eu faço? Eu não sei nem mais orar. Eu fico dentro do meu quarto falando: eu falei: Deus, eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu sei que o Senhor me batizou. E sabe, eu saio dentro daquele quarto cheio e tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que parecia ser tão grande, não é mais grande, porque o poder de Deus começou a operar na minha vida. São armas que a Bíblia me ensinou que eu deveria usar e nós não estamos usando. Eu nem vou buscar o batismo do Espírito Santo. Para quê? Não busque. Seja ignorante nessas coisas. E provavelmente alguma hora você vai cair no pecado. Nas minhas maiores crises, onde Satanás sopra e fala: por que você não peca desse jeito? Eu falo: quando os meus olhos estão fechados e eu peco de olho fechado, eu abro o olho. Quando meus olhos abertos estão pecando, eu fecho os meus olhos. Eu quero ser espiritual de tudo quanto é jeito. Eu quero que o Espírito se mova em mim de tudo quanto é jeito. Eu quero ser de outro mundo de tudo quanto é jeito. Eu quero que os sinais me sigam por onde eu passar. Desculpa. Sabe por que muitos estão fracos? Porque a gente está vivendo com o recurso da terra, o que deveria ser vivido com o recurso do céu. Se você está vivendo como igreja, se você está vivendo como filho de Deus, o recurso da terra não é suficiente para te sustentar. Você precisa de recurso do céu.
As realidades são incompatíveis. A realidade da terra é incompatível com a realidade do céu. Aquilo que é visto no céu como algo tão natural, aqui na terra como algo tão impossível. Quando você une essas coisas, eles falam: essas coisas podem acontecer, porque aquilo que é natural no céu, impossível para você, pode acontecer. A realidade do céu e da terra são incompatíveis, mas você pode fazer o céu descer na terra. Você pode fazer o céu descer na terra. Sabe de uma coisa? A gente precisa orar mais, para que a gente venha num culto como esse. Talvez eu já tenha compartilhado isso com você algumas outras vezes. Eu sei que eu compartilhei com a Rosângela esses dias. Uma das minhas orações era que a minha adoração se unisse com a dos anjos, sempre que eu vou fazer louvor. Eu falei: Jesus, desce uns anjos aí para cantar junto comigo. Minha voz é ruim, sou desafinado. Se o Senhor meter uns anjos aí, nos agudos, vai ficar bonito. Semana passada, a Rô veio aqui compartilhar comigo e disse: Tiago, enquanto você estava cantando, a igreja estava cheia de anjos cantando junto com você. Sabe que isso não me espanta? Eu sei que isso de certa forma pegou você e falou assim: mas é disso que a gente está falando. Eu quero que isso não se torne mais estranhamente para a gente. Eu quero que isso se torne natural para nós. Os anjos descerem no nosso meio para cantar. Os anjos descerem no nosso meio para nos tocar. O Espírito Santo nos toca, anjos também nos tocam. Anjos são ministradores também. A gente precisa voltar a acreditar de novo nessas coisas. Se a igreja de Atos viveu, se Jesus viveu essas coisas, nós também deveríamos viver. A gente precisa ter mais manifestação de visão. A gente precisa ver mais o Espírito Santo fortalecer a igreja. E sabe, isso vai fortalecer o nosso fundamento como igreja. A nossa base. Porque se a Bíblia diz que esses sinais precisam acontecer, na hora que eles acontecerem, você vai entender: uau, o fundamento está sendo bem estabelecido. Então eu não sou um caça-anjo. E eu não quero que essa igreja seja um caça-anjo. Meu Deus, tem anjo aqui? Jesus, o anjo está lá. Pega nós aqui, anjo, vem. Não é disso que eu estou falando, gente. Não, a gente não viu o anjo, não tem nada acontecendo. Não, a gente não viu isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aqueles que vivem com o Senhor, em intimidade, relacionamento e autoridade, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer no nosso meio. Se a igreja nasceu no padrão de poder e autoridade, como ela pode subsistir sem essas coisas? Se eu sou parte da igreja de Cristo, então eu sou um foco de sinal aonde eu estou. Você é um pequeno foco dos sinais seguindo você. Antes da gente cantar Maranata, a gente precisa entender isso. Antes da gente cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, a gente precisa pavimentar uma igreja, a gente precisa construir uma estrada, que é levantar uma igreja gloriosa e poderosa para o Senhor. E antes da vinda do Senhor, nós precisamos preparar esse ambiente. E preparar esse ambiente para o Senhor, antes de cantar Maranata, é viver uma igreja com autoridade e poder. Porque quando você está cantando Maranata, você está pedindo para Jesus vir. E se Ele vir, é o sobrenatural e a realidade do céu. Mas se a gente já não está vivendo essas coisas, a gente não está pavimentando esse caminho, o que a gente está procurando então? A gente precisa viver uma igreja poderosa, a gente precisa viver uma igreja que busca o poder do Espírito Santo. O Senhor vem buscar uma igreja, uma família, uma noiva. O Senhor vem buscar eu e você. Ele está preparando isso. E como que a gente pode ser uma igreja gloriosa se a gente não está alinhado com o fundamento necessário que Ele nos deu, que é Marcos 16?
como que nós estamos preparando uma igreja, se a igreja que ele disse que ele estabeleceu é com sinais, milagres, maravilhas? Como que a gente vive uma igreja assim e quer que o Senhor busque? É como você quiser, sabe? Alguém já quis ir para a faculdade sem passar pelo ensino fundamental? Vai lá, bota o Benjamin na faculdade e vê se ele pode se inscrever. Sabe, quando a gente dá uns exemplos assim, a gente fala, cara, é impossível alguém se inscrever na faculdade sendo uma criança, que não passou pelo fundamental, que não passou pela escolaridade. Mas quando a gente está dizendo que Jesus vai buscar uma igreja, e a igreja que ele estabeleceu é com poder, autoridade e sinais que acompanham, e a gente não está vivendo essas coisas, não estamos pavimentando essa igreja, é como se a gente estivesse dizendo, Jesus, busca essa igreja, mas ela não tem nada a ver e a gente não passou por essa escolaridade que a gente está precisando. Faz sentido? Então a gente não vai anular a mensagem, a gente não vai desistir de cantar Maranata, mas a gente vai clamar pelo poder de Deus de novo. A gente vai dizer, Jesus, desce com poder nesse lugar. A gente precisa do poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, a autoridade, os sinais, eles não são para depois que Jesus voltar. Eles são para agora. Já parou para pensar? Que depois, quando Jesus voltar, a gente não vai mais precisar de sinais. A gente não vai mais precisar de poder. Depois que Jesus voltar, vamos curar tal pessoa, vamos curar a coluna dela, vamos curar a vista dela. Você vai curar o quê? Depois que Jesus voltar, não haverá mais dor, não haverá nada, não haverá tristeza, não haverá mais nada. Vamos orar para que o casamento da pessoa fique bem. Meu amigo, não vai ter nem casamento. Então o poder de Deus é para agora. O que nós estamos pregando aqui é para agora. O poder e a manifestação do Espírito Santo é para agora. É para a gente viver nesses dias. É para a gente vivenciar esse poder agora. É hoje que nós precisamos dessas coisas. É hoje que a gente precisa falar em línguas. É hoje que a gente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Porque depois a gente vai só viver na realidade do céu. E a realidade do céu nós vamos estar lá voando com Jesus. É hoje que você precisa ser batizado em línguas para você se fortalecer no seu espírito. É hoje. É hoje que você precisa se arrepender do seu pecado. Não é amanhã. Não é depois que Jesus voltar. É hoje. É hoje que o Espírito Santo precisa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É hoje. Não é depois. Ninguém consegue permanecer com o Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você quer viver com os sinais hoje na sua vida? Essa é uma pergunta que você precisa responder, não sou eu. Você quer viver com os sinais da igreja nesses dias? Você precisa começar pelos fundamentos. Comece pela base. Comece dentro de casa. Comece a conversar com a sua família a respeito do que Jesus tem feito na sua vida, na sua casa. Você tem algo para contar? Você tem algo para dizer? A gente precisa se comprometer e ser alguém que anda com os sinais. Os sinais precisam ser falados dentro da minha casa. A gente precisa manifestar isso. E sabe quando isso acontecer? Quando a minha família chegar dentro da igreja, quando a família da Adriele chegar dentro da igreja, quando a família, o Luan e a Liz vierem para dentro da igreja, quando vocês chegarem aqui, nós vamos ter uma igreja tão fortalecida no Espírito, porque vocês estão vivendo isso dentro de casa. E aí você vai chegar aqui só para manifestar o poder de Deus. Você não vai chegar aqui para receber alguma coisa. Você vai chegar aqui para manifestar o poder de Deus.
E aquilo que você está vivendo vai transbordar na vida do outro. E você vai viver essas coisas. O sobrenatural de Deus, quando nós estivermos em comunhão, ele vai ser natural demais. A gente precisa viver isso. A gente precisa se comprometer com essa verdade. Eu quero orar com você nessa noite, para que você entenda que há um trajeto que precisa ser seguido. Eu preciso querer no individual, depois dentro da minha casa e depois em todos os lugares. Atos 1, versículo 8 diz: Jerusalém, Samaria, na Judéia e depois em todos os confins da terra. Individual, em casa e depois em todos os lugares. Você quer, assim como eu, ter uma igreja onde o poder do Espírito Santo opera? Ou você pretende continuar vindo na igreja simplesmente como desencargo de consciência e não ver a manifestação do Espírito Santo, e você voltar do mesmo jeito que você chegou, desanimado, triste, ansioso, preocupado, com problemas dentro de casa, com problemas no casamento, com problema com o filho, com problema com dinheiro? Eu não quero. Eu quero que o Senhor se manifeste no nosso meio e Ele vire a nossa prioridade. Se você cuidar do que é base, do que é fundamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, você vai perceber que todo o resto você consegue alinhar, porque o Espírito Santo alinha todas as coisas. O fundamento não pode ser negociado. O fundamento não pode ser anulado. Você não pode mais ter medo de falar do Evangelho porque você não tem mais autoridade. Esse estágio precisa ser deixado para trás. A realidade sobrenatural tem que acontecer na nossa vida. A manifestação do Espírito Santo precisa acontecer aqui dentro, lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, nos confins da terra, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a tua mão, a manifestação do Espírito Santo vai acontecer. E se não aconteceu até hoje, se arrependa disso e comece a viver com a autoridade e poder de Jesus. Comece a vir para um culto desse dizendo: Senhor, eu quero ver a tua manifestação hoje no nosso meio. Eu quero ser um canal, alguém que vai ver alguma coisa ou vai ver o Senhor se manifestar através de mim. Eu não quero ser um espectador daquilo que o Senhor está fazendo. A gente não pode ser só espectador da manifestação do Espírito. A gente precisa sim ver o Senhor se manifestar no nosso meio. Você quer, assim como eu, ver uma igreja fortalecida pelo Espírito e sinais seguindo? Você quer durante a semana dizer, pastor, ou para outro dizendo: cara, os sinais seguiram a minha vida. Olha, nessa semana fazia tempo que eu não orava mais, ou não orava mais em línguas, mas essa semana o Espírito Santo me tocou, me visitou, eu fui lá, eu fui tocado por Ele, algo diferente aconteceu essa semana. Olha, eu precisava de algo e o Espírito Santo veio e se manifestou. Olha, o Espírito Santo falou comigo e eu dei uma palavra para outra pessoa. Pastor, de repente eu estava em casa e um anjo apareceu lá na minha casa e falou comigo e trouxe uma mensagem para mim. Olha, pastor, eu estava tão desanimado, eu estava tão cansado, eu estava querendo desistir de tudo, mas olha, pastor, o Senhor me visitou essa semana, o Espírito de Deus me tocou essa semana e eu fui cheio de novo. Essa é a igreja que eu quero viver. A igreja que ressuscita aquele que está morto. Eu creio nessa igreja. Eu creio no poder de Deus. Você crê? Então fica de pé junto comigo.
Eu não sei como que você quer dizer isso para o Senhor. Se de joelho, se sentado, se jogado no chão. Eu não sei. Eu só quero que você diga para Ele: Jesus, eu não posso mais viver sem os sinais. Os meninos vão cantar uma canção enquanto nós oramos. Mas já começa a pedir os sinais.